Então, olá pessoal, então para darmos continuidade ao nosso conteúdo em Teoria dos Números 1, vamos começar aqui a tratar do conceito de divisibilidade, né? Lembrando que desde o início do nosso curso estamos trabalhando no conjunto dos inteiros e passamos, na verdade, a maior parte do nosso tempo trabalhando com os naturais, né? Que são os inteiros positivos, né? Então, o conceito de divisão de um número natural dividido por outro nem sempre é possível, né? Ou seja, nem sempre é possível você pegar um número natural, dividir por outro e obter como resposta um outro número natural. Então, a gente vai relacionar essa possibilidade de divisão através desse conteúdo aqui de divisibilidade, né? Então, veremos ainda um pouco mais à frente, conforme tratar de divisão euclidiana, que apesar de nem sempre ser possível dividir um número natural por outro e obter como resposta um número natural, a gente pode obter como resposta também um número natural acrescido de um pequeno resto, né? Mas até chegarmos lá vamos tratar primeiro dessa parte de divisibilidade para dar um número real, um número natural como resposta. Então, vamos admitir aqui dois números A e B pertencentes aos naturais com A diferente de zero. Vamos afirmar que o número A divide o número B, né? E vamos representar essa expressão A divide B com a seguinte forma: A, um traço vertical, e B significa que A divide o número B. Quando que A vai dividir B? Quando existir um número C pertencente aos naturais, tal que B é igual a A vezes C, né? Então, assim, parece um pouco abstrato, mas a gente pode representar isso com exemplos. Por exemplo, eu posso afirmar que 2 divide o 6. Por quê? Porque existe um número natural, né, que é o 3, tal que o 6 vai ser igual a 2 multiplicado pelo 3, né? Eu posso afirmar também que, vamos ver, posso dizer que 1 divide o 0, por exemplo. Por que 1 divide o 0? Porque o 0 é o resultado do produto de 1 por um outro número natural que eu posso chamar de 0. Aqui estamos admitindo que o 0 pertence aos naturais. Posso afirmar também, como a título de exemplo, que o 4 divide o 12. Por que o 4 divide o 12? Porque o 12 é o resultado do produto do 4 por um outro número natural que seja, que é o 3, né? Então eu poderia fazer todas as representações até com cor diferente aqui, só para mostrar o que significa isso. Afirmar que 4 divide 12 é afirmar que existe um número natural C, no caso 3, tal que o 12 é igual a 4 vezes 3, né? Então, assim fica estabelecido a nossa notação e a nossa definição de divisibilidade. Quando um número não for divisível por outro, a gente também tem uma notação para isso, né? Então, vamos escrever assim: quando A não dividir B, dizemos que, e a notação que vamos utilizar é o A, o sinal de divisibilidade, só que cortado, B, né? Assim nós vamos representar que A não divide B, certo? Então aqui, para seguir a partir do nosso exemplo, vamos ainda estabelecer uma relação de ordem, né, nos naturais através do critério de divisibilidade, né? Então podemos dizer o seguinte, que A é menor ou igual a B, né, apenas, né, se somente se, eu represento por esse sinal, existir um número C pertencente aos naturais, onde B
é igual a A mais C. O que isso significa? Dizer que um número é menor ou igual a outro. Eu posso, se você quiser substituir essas letras por números para poder ficar mais claro, você pode dizer o seguinte, vamos dizer que 4 é menor ou igual a 7, né? Por quê? Porque existe um número que é o 3, é um número natural, onde o 7 é igual a 4 mais 3. Então é apenas isso que eu estou afirmando, né? Uma ideia de ordem nos números naturais. Da mesma forma, podemos dizer que A divide B se somente se existir um número C pertencente aos naturais, onde B é igual a A vezes C. Então, como você pode ver, o critério de divisibilidade que eu estabeleci acima, ele tem uma estrutura muito semelhante a essa relação de ordem nos naturais. Então a gente pode entender a divisibilidade como uma espécie de contrapartida multiplicativa nos naturais, né? Uma relação, como se fosse uma relação de ordem envolvendo a multiplicação nos naturais. Então, dessa definição, segue uma série de proposições, as quais a gente pode iniciar citando a seguinte, né? Primeira proposição, vou dizer o seguinte, que sejam A e B pertencente aos naturais sem o zero e C também pertencente, C pertencente aos naturais. Então, com isso, tem-se que a primeira contrapartida é que 1 divide o C, o A divide ele mesmo e o A divide o zero. Por outro lado, também podemos afirmar que se A divide B e B divide C, então A divide C. É uma espécie aqui meio que surge de imediato, porque o 1 divide todos os naturais. Qualquer número natural divide ele mesmo, desde que ele não seja o zero. E o A, ou qualquer outro número natural que seja, sempre divide o zero. Afinal de contas, dá para você fazer zero sobre qualquer número e obter, né? Aqui existe uma espécie de transitividade, né? Quando A divide B e o B divide C, você pode afirmar que o A divide C, né? Isso você pode demonstrar da seguinte forma. A demonstração não é muito incrementada, né, de argumentos, mas ela é simples, mas importante para entender o uso desses conceitos. Então, para demonstrar a primeira afirmação, vamos dizer que isso decorre da seguinte igualdade: dizer que 1 divide C. C é a mesma coisa que 1 vezes o C, certo? E A é a mesma coisa que A vezes o 1, ou 1 vezes o A. E o A vezes o zero é igual a zero, né? Então isso segue de imediato. Você só tem que explicitar essa forma aberta colocando de acordo com a definição feita aqui em cima, né? A divide B quando existe C pertencente aos naturais, tal que B igual a C. Foi exatamente aplicando essa definição que eu demonstrei a primeira proposição. Da segunda, segue um pouco mais de raciocínio, mas ainda assim é o seguinte: A divide B e B divide C. Se eu estou afirmando que A divide B e B divide C, eu vou afirmar que existem dois números F e G, por exemplo, também naturais, né? Tais que, aplicando a definição que eu estabeleci aqui em cima, né, A divide B se B é igual a
vezes esse F, né? Da mesma forma, B divide C se o C for igual a B multiplicado por esse número G natural que seja, né? Então, o que eu posso fazer aqui com essas definições? Eu posso substituir o valor de B da primeira equação na outra, dessa primeira equação na outra. Então, vou reescrever aqui que C é igual a B vezes G, sabendo que B é A vezes F, né? Então, C é igual então a A vezes F multiplicado por G, certo? Mas, utilizando a propriedade da associatividade, quando você está multiplicando 3 números seguidos, você pode reescrever esse produto da seguinte forma, como A vezes F vezes G, como se desse a entender que você vai primeiro multiplicar o F vezes G para depois multiplicar pelo A. Acontece que F vezes G são números naturais. O que acontece quando você multiplica dois números naturais? O produto resultante também é um número natural, um número P, por exemplo, né? Pertencente aos naturais. Logo, você vai poder dizer que C é igual a A vezes P, o que condiz com a definição inicial, né? Que se B divide C, então existe um número... Desculpem. Assim, dizer que A divide C, então que C é o resultado de A por um outro número natural, né? Então aqui eu mostrei a transitividade. Se A divide B e B divide C, então o A divide o C, né? Portanto, isso mostra que A divide C, né? Dessa definição que eu cheguei aqui através de manipulações algébricas simples, eu mostro que o A divide C porque vai existir um número P pertencente aos naturais, onde C vai ser igual a A vezes P. Acabou a demonstração, né? Certo.